Paz do Senhor, amados, você que está me vendo através dessa pregação, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte assunto. Nós iremos falar um pouco sobre a igreja. Só que o tema que o Senhor propôs em meu coração para falar para você foi os desafios da igreja na pós-modernidade. O que significa essa palavra pós-modernidade? Ao estudar a história secular, nós entendemos o seguinte: a história humana, desde a fundação, da criação do mundo, ela é dividida em algumas cadeias. A primeira é qual? Pré-história. A segunda, antiguidade. A terceira, baixa e alta Idade Média. A quarta, Idade Moderna, que compreende do século XVI até o século XX, mais ou menos. E a que nós estamos vivendo hoje é o quê? A Idade Pós-Moderna, ou seja, a pós-modernidade. Mas o que a pós-modernidade tem a ver com a igreja nos dias de hoje? Tem a ver o seguinte: na pós-modernidade, como o nome já fala, é tudo pós. A maioria dos valores morais e éticos que o ser humano conseguiu estabelecer para dirigir a sociedade atual foi conseguida aonde? Na Idade Moderna. Com o quê? Com os iluministas, os filósofos racionais e empiristas. Mas hoje em dia, esses valores que foram conseguidos por esses homens, com lutas, revoluções e outros acontecimentos, estão sendo deixados de lado. Da mesma forma está acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles valores bíblicos que a Bíblia pregava, que a Bíblia tanto fala, que os pregadores ainda hoje em dia, alguns tanto falam, está sendo deixado de lado. Porque está dando lugar à pós-modernidade, ou seja, aquilo que era valores bíblicos estão sendo deixados de lado. Agora nós devemos abraçar a pós-modernidade. Isso é o que está sendo pregado hoje em dia, até nas igrejas evangélicas. E é dentro desse assunto, eu creio que deu para você entender o que é a pós-modernidade. E é dentro desse assunto que eu irei deixar essa breve meditação aqui nesta noite. Que o tema será o seguinte: os desafios da igreja na pós-modernidade. Amém? Amém? Eu chamo a sua atenção para o texto de Mateus 16. Mateus 16, a partir do versículo 13. Nós iremos estudar um pouco sobre, se basear neste texto da confissão de Pedro. A confissão de Pedro, Mateus 16, 13. Vamos iniciar a leitura. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus amados? Amém. Então deu para entender o seguinte: a edificação da igreja de Cristo se deu nesse período. Jesus Cristo já tinha prefigurado na figura de Pedro as características necessárias para um líder daquela instituição que seria chamada de igreja. Nesse texto é importante nós frisarmos 3 elementos que o Senhor Jesus Cristo fala. Jesus Cristo fala de quê? Pedra, chave e portas. Pedra porque Jesus Cristo estava indicando um firmamento. O firmamento não seria Pedro, porque Jesus Cristo chama ele de Cefas, uma pedrinha pequena. Jesus Cristo diz: você é Pedro, ou seja, uma pedra grande. Jesus Cristo seria o fundador daquela instituição. A segunda coisa que ele fala é o que? A chave. A chave simboliza a autoridade que Pedro iria exercer para governar a igreja primitiva naquela época. E as portas simbolizavam a entrada de tudo aquilo, ou seja, a segurança daquela instituição.
Mas o que nós queremos frisar nessa noite é o seguinte. Um ponto muito importante que está acontecendo, principalmente na igreja pós-moderna, nós devemos atentar para 4 coisas. A primeira coisa é o seguinte: o perigo da morte espiritual. Vamos lá para Apocalipse 3:1. Livro das Revelações, capítulo 3, versículo 1. Nós devemos estar cientes sobre a morte espiritual. É um problema que está assolando a igreja na pós-modernidade, que é o momento que nós estamos vivendo. Escreva ao anjo da igreja em Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, diz isto: eu conheço as tuas obras, que tens o nome de quem vives, mas estás mortos. Meus amados, quando nós pararmos para estudar as 7 cartas do Apocalipse, o que é que nós aprendemos? A igreja de Sardes era uma igreja, a cidade de Sardes, era uma cidade riquíssima em ouro, tanto em ouro e riquezas, como na sua paisagem natural. A cidade de Sardes, ela era uma cidade que estava muito próxima, muito concentrada ao nível do mar. Ou seja, ela era uma cidade que não se preocupava com desastres naturais e não se preocupavam com problemas financeiros. Com isso, com esse conteúdo histórico da cidade de Sardes, influenciou também no conteúdo espiritual. O que é que acontecia com a igreja em Sardes? A igreja em Sardes, ela era, apesar de ser uma igreja riquíssima, a igreja de Sardes foi uma igreja que foi morrendo aos poucos. E é o que acontece com a igreja de Cristo hoje em dia. Os cristãos, alguns cristãos na pós-modernidade, têm se posto com aquilo, olhado para aquilo que eles possuem, e não atentam para o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E eles começam a viver morrendo pouco a pouco. Nós observamos que a igreja em Sardes era uma igreja que estava moribunda. O que é uma igreja moribunda? Uma coisa moribunda. É uma coisa que está prestes a morrer. Jesus Cristo, na sua palavra, ele alerta ao perigo da morte espiritual. E esse é um dos perigos que assola a pós-modernidade. É um dos perigos que ele não está somente relacionado em um âmbito primitivo, como acontecia na igreja primitiva. Ele está também relacionado na igreja odierna, ou seja, na igreja dos dias de hoje. Quantas vezes você se depara com pessoas que estão prestes a morrer espiritualmente? Mas quais são as coisas, os fundamentos que levam uma pessoa a morrer espiritualmente? A falta de comunhão com Deus é a primeira. A segunda, a falta da leitura da palavra. E a terceira, a falta da oração. Tudo isso era uma coisa que o povo em Sardes, a maioria, havia abandonado. Então nós devemos pôr uma coisa em nossa mente. Nós devemos, sempre que nós estivermos perto de morrer espiritualmente, que todos nós possamos voltar ao primeiro amor. Voltar às primeiras obras. Eu creio que você está entendendo isso, que o Senhor está falando através da palavra dele nesta noite. Que todos nós possamos voltar às primeiras obras. Que é isso que o Senhor estava alertando lá à igreja em Sardes. E é isso que a igreja está precisando nos dias de hoje. Voltar às primeiras obras e ter cuidado para não cair no dano da segunda morte, que é a morte espiritual. O segundo ponto. Além da igreja estar sofrendo com a morte espiritual de alguns membros, a igreja também está sofrendo com influências de doutrinas erradas. Eu chamo as influências de doutrinas erradas. Eu chamo a sua atenção para Mateus 24:11. O que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de ensinamentos errados nos dias de hoje. O Senhor Jesus Cristo é bem claro em seu sermão profético a respeito das coisas vindouras, as coisas do fim. O que o Senhor Jesus Cristo fala, o que irá acontecer nos nossos dias que nós estamos vivendo. As influências de doutrinas erradas no meio do povo de Deus. Mateus 24:11. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Na época no período do Antigo Testamento e também no início do período neotestamentário, os profetas eram responsáveis por transmitir os oráculos de Deus, ou seja, a mensagem de Deus. E Jesus Cristo, nesse versículo, ele enquadra os profetas como ensina aqueles que transmitiam a palavra do povo, de Deus para o povo. E Jesus Cristo está alertando que nos últimos dias surgiriam o quê? Doutrinas de demônios. E muitos dariam ouvindo essas doutrinas e se desviariam dos caminhos de Deus. E é uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, vem alertando. Cuidado com as influências de doutrinas erradas. Era a mesma coisa que acontecia no período neotestamentário com o gnosticismo. Aquela doutrina gnóstica estava tentando adentrar nas portas da igreja.
Se não fosse homens que liam a palavra, que se dedicavam a vida pela palavra, a igreja ela quase sofreu um ataque cardíaco com um gnosticismo. Ou seja, baseado nisso, para você ver a mesma coisa que acontece na pós-modernidade. Ensinamentos errados, doutrinas erradas, têm invadido dentro da igreja para tentar confundir a mente do povo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo com essa confusão toda de ensinamentos, ainda surgirá remanescentes da palavra de Deus, que irão pregar a palavra. E eu digo uma coisa para você, eu creio que o remanescente é você e é a mim que estou pregando essa palavra. Aleluias. O Senhor ele nunca deixará a sua palavra sem que ninguém a pregue. Que se não tiver ninguém que a pregue, surgirão quem? Pedras que pregarão. Sempre haverá pessoas que pregam a palavra do Senhor, mesmo com doutrinas erradas existindo dentro da igreja. Então eu creio que deu para você entender isso. A terceira coisa, nós devemos ter cuidado também com o secularismo. Por que eu não falo mundanismo e falo secularismo? Porque a palavra mundanismo está se referindo às práticas daquele mundo, do mundo que nós também vivemos. Mas por que eu falo secularismo? Porque o apóstolo Paulo, quando ele cita lá na sua carta a Romanos 12:1, quando ele fala de século, é o governo atual que o mundo existe aqui no mundo. Ou seja, o governo político desse mundo. Por isso que eu falo, cuidado com o sistema mundial. O que ele está influenciando você na sua caminhada cristã. Muitas vezes, quando nós estamos dentro da igreja, eu não vou dizer que é o mal que entra dentro da igreja, mas sim a igreja que vai lá no mundo e traz o mal consigo. Muitas vezes você está numa igreja, assistindo uma pregação, você vê muitas pessoas acessando rede social, trocando mensagem, muitas delas até chegam a telefonar. Ou seja, o que é isso? Isso são pequenos exemplos de secularismo no meio do povo de Deus. A falta de respeito pela palavra de Deus, a indecência, a imoralidade para com as coisas do Senhor, não atenta para os princípios que Salomão falou em Eclesiastes, da reverência perante ao Senhor. Isso é o secularismo entrando dentro da igreja do Senhor hoje em dia. E nós devemos estar cientes disso. E baseado no secularismo, nós iríamos ver o que João falou em sua primeira epístola. Quem ama o mundo não está com o Pai. Quem ama o mundo não está com o Pai. Nós não devemos amar o mundo nem o que nele há. Isso é o que as pessoas que seguem o humanismo secular. O humanismo secular é uma forma de governo que está adentrando dentro da igreja, que está tentando afastar o povo da palavra do Senhor e gerar uma outra coisa que nós iremos falar agora. Através do secularismo existe outra coisa que gera: o relativismo. O secularismo leva a pessoa a pensar que você ir buscar as coisas no mundo. E o relativismo leva a você a pensar que você pode fazer tudo e Deus irá lhe perdoar. Tem pessoas que falam: eu peco, mas Deus me perdoa. Eu digo para você, meu irmão, você peca, Deus lhe perdoa. Agora continue numa vida de pecado para você ver onde é que você vai parar com essa sua pseudo-santidade. A palavra do Senhor fala, ela condena o relativismo. Porque o secularismo, ou seja, o que é o secularismo? Você buscar influências mundanas para trazer para dentro da igreja. Ela gera o relativismo. Você vai começar a pensar que tudo é permitido. É como a frase daquele famoso satanista que diz: fazeis o que queres, que tudo será da lei. Muitas pessoas têm vivido de acordo com essa filosofia, com esse pensamento, e não se dão conta que a palavra do Senhor condena isso. Olha o que é que fala lá em 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, para dar encerramento sobre o relativismo. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. O perigo do relativismo, mas o apóstolo Paulo já repreende no mesmo versículo. Olha o que é que ele fala. Capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Muitos relativistas usam esse versículo. Eu posso fazer todas as coisas. O Senhor me dotou do livre-arbítrio. Mas o que é que o apóstolo fala depois? Mas nem todas as coisas são proveitosas. Ou seja, nem todas as coisas me convêm. Mas aquela pessoa que vive a vida de uma forma relativa, ela pensa que tudo aquilo que ela faz não tem importância. Tanto faz, tanto fez. Isso é um dos maus que está entrando também dentro da igreja do Senhor. E para frisarmos o que foi falado desde o início dessa pequena mensagem, vamos lá. A primeira coisa que nós devemos estar cientes é sobre a morte espiritual. A segunda coisa que nós devemos estar cientes é sobre a influência de doutrinas erradas
dentro da igreja do Senhor. E a terceira coisa, sobre o secularismo, que gera a quarta coisa, que é o quê? O relativismo espiritual. Mas o Senhor está falando através dessa palavra nesta noite, meu irmão e minha irmã. Você que está escutando aí, o Senhor é misericordioso. O Senhor trouxe essa palavra para você nesta noite, para lhe alertar o que está acontecendo no mundo hoje em dia, através desse sistema conhecido como secularismo e essa idade que nós estamos vivendo agora, essa era conhecida como pós-modernidade, que tudo é pós. Eu digo para você, meu irmão, seguir fatores bíblicos não quer dizer que você é uma pessoa quadrada, que você é uma pessoa ultrapassada, não, meu irmão. Seguir fatores bíblicos, seguir as doutrinas bíblicas quer dizer que você é uma pessoa especial, que você é uma pessoa que dedica a sua vida à palavra, e que você é uma pessoa que não se conforma com as coisas desse mundo e que olha para o alvo e diz: Senhor Jesus, mesmo que o mundo se curve, mas eu não vou me curvar. Aleluias. E é com essa palavra, meu irmão, que essa pequena meditação que eu espero que você medite nela e tome isso como exemplo para a sua vida. E eu agradeço a sua atenção em nome de Jesus.